No último Dia das Mães, meu filho único, o João, apareceu depois de 7 anos vivendo em Portugal. Ao chegar com um ramalhete de flores sofisticadas, ele indagou de forma descontraída: Mãe, você tem curtido os 10.000 URLs que eu mando mensalmente? Fiquei completamente imóvel. Por 3 anos inteiros, eu me virava com as cestas de alimentos da igreja local e auxílios modestos dos vizinhos. Percebendo meu mutismo, João enrugou a testa, enquanto sua mulher, Camila, surgia na sala, radiante em um traje de seda e com um aroma refinado. O ar de contentamento dele se dissipou quando eu murmurei: Meu menino, a paróquia tem me sustentado. Ali mesmo, entendi que o glamour da existência dela ia ruir por completo. Antes de prosseguir, veja se você já se inscreveu no canal e deixe nos comentários de que lugar está vendo este relato. Ficamos felizes em descobrir o alcance das nossas narrativas. Eu sou Helena Martins, com 68 anos, habitando sozinha em uma residência modesta na periferia de Belo Horizonte. Dediquei minha carreira como educadora de matemática, juntando cada real para oferecer a João uma formação de excelência. Meu companheiro, Carlos, partiu quando o menino contava só 15 primaveras, nos deixando um seguro de vida simples e esta moradia quase quitada. Não era uma fortuna, mas nos viramos. João sempre se destacou pela inteligência. Concluiu engenharia com ajuda financeira da universidade e, aos 26, ganhou uma oferta para atuar em Lisboa. Guardo na memória o momento em que ele me anunciou, os olhos faiscando ante o sonho de um futuro promissor. Como eu poderia barrá-lo? Ofereci minha aprovação, mesmo ciente de que meu peito se partiria no instante da partida do voo. Inicialmente, trocávamos palavras toda semana. Ele descrevia seus trabalhos, a companhia em expansão. 2 anos mais adiante, encontrou Camila, uma compatriota envolvida em marketing online. A união rolou em terras portuguesas, e eu não consegui comparecer. Minha artrose já progredia, e o bilhete aéreo equivalia a 3 meses de meu benefício previdenciário. Não se aflija, mamãe. Logo trago Camila para te apresentar, jurou João via videochamada, exibindo imagens da festividade. Após a boda, os contatos rarearam, de mensais para bimestrais, curtos, com Camila sempre ao lado, justificativas sobre compromissos profissionais e agendas apertadas. Nesse interim, minha rotina apertava. A alta de preços devorava minha pensão limitada. O forro começou a gotejar. O aparelho de gelar, com mais de 2 décadas, pifou de vez. Os fármacos contra a artrose encareceram. Passei a ignorar algumas comidas para poupar. Jamais revelei a João esses apertos. Para que abalá-lo? Ele erguia sua trajetória e mães não deviam pesar sobre os rebentos. Assim eu pensava. Até que, 3 anos atrás, veio uma chamada surpresa. Mamãe, uma ótima novidade. A entonação de João transbordava a euforia. Acendi a chefe de operações. Estou tão orgulhosa, rapaz, repliquei com sinceridade. Meu vencimento quase dobrou, prosseguiu. E o que isso implica? Posso, por fim, zelar por você como convém. Meu coração se comprimiu. Não se preocupe comigo, João. Eu preciso sim. Vou depositar 10.000 reais a cada mês na sua conta. Quero que você se instale bem, contrate auxílio doméstico, repare a moradia, adquira o essencial. Silenciei, atônita. 10.000 Ocelo superava em 3 vezes minha aposentadoria. Meu filho, isso é uma quantia expressiva. É o básico que mereço retribuir, mamãe. Camila propôs que ela lidasse com os envios, pois gerencia nossas contas. Basta fornecer os detalhes bancários. Compartilhei os dados naquele instante, olhos úmidos. Aquela soma apagaria todas as minhas angústias. Daria para arrumar o teto, adquirir um freezer moderno, custear os medicamentos sem estresse, porém o valor jamais aportou. No primeiro mês,
Atribuí a um mero contratempo. No segundo, vacilei em indagar. Evitava soar mal agradecida ou ávida. No terceiro, juntei forças e enviei um texto leve. João, tudo certo por aí? Surgiram uns entraves no sistema financeiro local, só para checar se houve tentativa de remessa recente. A réplica veio de Camila, não dele. Senhora Helena, relaxe. Mandamos regularmente conforme acertado. Provável falha no seu banco. Checo com o nosso consultor. Beijinhos. Dirigi-me à agência no dia seguinte. Nenhuma entrada fora registrada nos 3 meses prévios, tampouco nos subsequentes. Entretanto, as imagens nas plataformas sociais retratavam Camila em bistrôs luxuosos, exibindo acessórios de luxo em paraísos privativos, laborando intensamente. Legendava uma imagem dela reclinada à piscina. João surgia esporadicamente, semblante exausto, mas posando ao lado da consorte com um sorriso forçado. Minhas suspeitas se avolumavam, mas minha hesitação em gerar confusão, os problemas pareciam ainda mais graves. Quem daria crédito a uma senhora idosa e desorientada em vez de a uma esposa jovem, enérgica e eloquente? E se eu cometesse um equívoco? E se o erro fosse mesmo no banco? E se João tomasse o partido dela contra mim? Então, resolvi ficar quieta. Vendi algumas joias que Carlos me presenteara. Busquei auxílio na paróquia da região e cortei gastos em tudo o que era possível. Consertamos o telhado com o apoio do vizinho próximo, usando itens improvisados e de baixo custo. Aprendi a reparar objetos danificados assistindo tutoriais online na biblioteca comunitária. Comecei a fazer trabalhos extras, ministrando aulas particulares para as crianças do bairro. E foi assim que se passaram 3 anos. 3 anos respondendo às mensagens de Camila, inquirindo se o dinheiro chegava. 3 anos de respostas cordiais e falsas da minha parte. Sim, tudo certo por aqui. Obrigada pela gentileza de vocês. Até que o Dia das Mães surgiu, trazendo a visita inesperada do meu filho. João apareceu num domingo de sol radiante, ao volante de um carro locado impecável. Camila, sentada ao lado, exibia um ar de capa de revista. Cabelos impecavelmente penteados, maquiagem perfeita, vestes que valiam mais do que todos os meus bens somados. Abri a porta e ele me envolveu num abraço apertado. Mãe, que falta você me faz, bradou, estendendo-me um ramalhete de flores que parecia saído de uma cena de cinema. Meu peito transbordava de felicidade ao revê-lo, a ponto de quase apagar da mente as lutas dos anos recentes. Quase. Camila me deu um abraço breve, seu perfume sofisticado preenchendo minha residência modesta. Dona Helena, prazer em encontrá-la. A senhora está esplêndida, afirmou ela com aquela efusividade que me soava sempre artificial. Preparei o café usando o pó mais refinado que pude adquirir, um luxo reservado para a data. Havia assado um bolo caseiro simples, com os ovos restantes da geladeira. João observou o ambiente, reparando nas marcas de umidade no forro, nos estofados gastos, na tinta rachada das paredes. Mãe, imaginei que você tivesse reformado a casa, observou, arqueando as sobrancelhas. Você tem aproveitado os 10.000 urrares que mando todo mês? O ar pareceu congelar. Minha xícara pairou no ar. Fitcei João, em seguida Camila, que subitamente se concentrou no bolo de fronte a si. O que você quer dizer com isso, meu filho? Eu me viro porque a igreja me socorre. Repliquei em tom baixo, quase inaudível. A face de João perdeu a cor. Camila engasgou, os dedos cravados na alça da bolsa de luxo como se fosse uma boia. O que é isso que você diz, mãe? Eu envio o dinheiro há 3 anos, todo mês no dia 5. João se voltou para Camila. Você não efetuou as remessas? É claro que fiz, querido, rebateu ela depressa. Sem exceção mensal. Deve ser falha no banco. Ela se dirigiu a mim, o sorriso agora forçado. Dona Helena,
A senhora talvez se enganou. Ou quem sabe há erro na sua conta bancária. Posso conferir o seu saldo? Ergui-me devagar, as articulações reclamando, e ruminei a cômoda, onde arquivava meus papéis. Retornei com uma pasta gasta, repleta dos demonstrativos bancários dos 3 anos anteriores, classificados por período. Hábito antigo de educadora em matemática, eu sempre prezava pela organização. Aqui vai, falei, depositando a pasta sobre a mesa. Não consta nenhuma entrada, a não ser minha pensão mensal. João apanhou os papéis com as mãos instáveis, virando as páginas uma a uma. Sua tez se tornava cada vez mais lívida a cada consulta. Camila tentou vislumbrar por sobre o ombro dele, mas ele se esquivou por reflexo. Isso não pode ser verdade, resmungou ele. Eu conferi os recibos. Você me apresentou os comprovantes, Camila. Ela soltou uma gargalhada inquieta. Tem que ser um mal-entendido. Pode ser que sua mãe possua outra conta que ignoramos. Ou o banco anotou errado. João se pôs de pé de supetão, sacando o telefone. Vou contatar o banco já. Camila pousou a mão no braço dele. Querido, é domingo. As agências estão inativas. O suporte por telefone opera o dia todo, contrapôs ele, saindo para a varanda. Fiquei a sós com Camila na sala. O mutismo era opressivo como ferro fundido. Ela me fitava com uma mescla de desdém e desespero, enquanto eu conservava minha serenidade. Após décadas lidando com estudantes rebeldes, eu dominava a arte da tranquilidade em momentos críticos. Dona Helena, iniciou ela em sussurro. Não entendo o que se passa, mas não me ponha como ladra perante o João. Ele a idolatra. Isso o arrasaria. Antes que eu pudesse contestar, João irrompeu na sala, o semblante alterado pela fúria. O banco atestou. Nenhuma transação ocorreu para a conta da minha mãe nos últimos 3 anos. Ele se girou para Camila. Aonde parou o dinheiro? 360 mil dólares. Para onde? Camila perdeu o viço, mas logo se recompôs. Deve ser um equívoco, amor. Eu realizei as transferências. Os comprovantes estão no meu correio eletrônico. Quando chegarmos ao hotel, eu mostro. João meneou a cabeça. Não. Vamos ao nosso banco neste instante. Quero descobrir para qual conta esse valor foi direcionado. O rosto de Camila Mila ficou tensa de imediato. Você duvida de mim? 360 mil reais, Camila. Minha mãe aguentando infiltrações no telhado e dependendo de doações da paróquia. Não. Agora mesmo. Eu não confio. Ela agarrou a bolsa e se ergueu de supetão. Não aceito ser apontada dessa forma. Vou aguardar no veículo. Assim que a porta se fechou com força, João afundou na poltrona, enterrando o rosto nas palmas das mãos. Mãe, me desculpe. Eu não tinha ideia. Sentei-me próxima a ele, repousando minha mão envelhecida sobre a sua. Não é culpa sua, meu filho. É culpa minha, sim. Ele rebateu, erguendo o olhar úmido para mim. Eu devia ter investigado, devia ter questionado você diretamente, já que você nunca mencionou que o dinheiro não chegava? Soltei um suspiro fundo. Inicialmente, imaginei que se tratasse de um mero atraso. Mais adiante, evitei gerar confusão. Não desejava que você achasse que meu interesse era só pelo capital. Ele balançou a cabeça, atônito. Confusão. Mãe, meu desejo era zelar por você. Era o básico que eu podia oferecer após todos os sacrifícios que você fez por mim. Permanecemos calados por uns momentos. Ao longe, o ronco do motor do carro de Camila, sem dúvida com o ar-condicionado a todo vapor contra o abafamento. O que você pretende fazer a partir de agora? Indaguei por fim. João se ajeitou na cadeira, exibindo uma resolução que eu não presenciava desde os tempos de juventude dele, dominando o rosto. Antes de mais nada, vou rastrear o destino desse dinheiro. Em seguida, ele inspirou profundamente. Em seguida, vou lidar com meu matrimônio. João pernoitou na residência,
no aposento que ainda guardava relíquias de sua juventude. Livros, prêmios escolares, um cartaz amarelado de um filme sci-fi que ele idolatrava. Camila retornou ao hotel por conta própria depois de uma briga intensa no jardim, da qual me esforcei para não escutar. No dia posterior, uma segunda-feira, João partiu logo cedo rumo ao banco. Eu permaneci em casa, limpando as folhas do jardim, buscando desviar a mente da tormenta que antevia se avizinhando. Mesmo com o caos, uma fração mínima de mim experimentava alívio. O fardo do segredo fora removido de minhas costas. Perto do meio-dia, João reapareceu. O semblante dele era grave, porém resoluto. Descobri, afirmou ele de forma direta, ocupando lugar à mesa da cozinha. Camila criou uma conta em teu nome, forjou tua assinatura. A quantia que eu acreditava estar transferindo para você acabava nessa conta. Servi uma caneca de café diante dele, lutando para absorver a notícia. Como ela logrou abrir uma conta no meu nome? Ela possuía teus papéis, recorda? Quando houve a necessidade de validar teu passaporte para aquela procuração há 4 anos, ela reteve cópias. Ele roçou o rosto com a mão, aparentando de repente anos a mais. Ademais, ela laborou em uma filial bancária antes de nos mudarmos para Portugal. Domina os trâmites, as falhas. Desabei na cadeira, minhas pernas debilitadas tremendo com o impacto da verdade. E qual é o plano agora? Já agi, retrucou ele com uma solidez que me pegou de surpresa. Registre um boletim por falsificação de documento e fraude. O banco congelou a conta para a apuração. João? Iniciei, ciente do que pretendia dizer. Não, mãe. Não insista para eu desistir. Ela defraudou você, defraudou a mim. Enganou por 3 anos enquanto você enfrentava carências. Eu me inquieto por você, filho. Isso alterará sua existência. Ele esboçou um sorriso melancólico. Minha existência já se transformou no instante em que entendi com quem me uni em casamento. Naquela tarde, um delegado e um escrivão nos procuraram. Fui interrogada de modo oficial, atestando que jamais permiti a criação da conta, jamais recebi o dinheiro, jamais rubriquei qualquer papel bancário nos últimos anos, exceto os vinculados à minha aposentadoria. O delegado, um sujeito na faixa dos 50 com um olhar bondoso, esclareceu que situações como a minha eram mais frequentes do que se supõe. Lamentavelmente, senhora, diversos idosos sofrem abusos financeiros de quem está por perto, parentes, assistentes, inclusive descendentes. Mas ela não é minha filha, repliquei de pronto. Porém, era alguém em quem a senhora depositava fé por meio da confiança no seu filho. É desse modo que costuma ocorrer. Depois que a polícia se retirou, João atendeu uma chamada, proveniente de Camila. Ele colocou no alto-falante, possibilitando que eu acompanhasse. Como ousa me tratar assim? Berrou ela, a voz entrecortada por soluços. A polícia invadiu o hotel. Estou sendo vista como uma delinquente. E o que você é? Devolveu João com uma frieza serena. Você pilhou minha mãe, pilhou a mim por 3 anos. Eu não pilotei nada, vociferou ela. Apenas resguardei o dinheiro para nós, para o nosso porvir. Sua mãe já está idosa. Para que ela quereria tanto? Nós somos moços, temos aspirações, projetos. Um nó se formou em meu peito ao absorver aquelas frases. Era assim que ela via, que, por envelhecer, eu não valia conforto, proteção, respeito. Você enganou? Prosseguiu João. Apresentou recibos forjados. Permitiu que minha mãe vivesse de auxílios da igreja enquanto gastava o dinheiro em acessórios, idas a outros lugares, ostentação nas plataformas digitais. Não foi apenas para mim. Utilizamos aquela verba para reformar o apartamento com isso dinheiro. Adquirimos aquele veículo que você desejava tanto. Você mesma lucrou com isso. João cerrou as pálpebras como se cada frase fosse um impacto doloroso.
Vamos encerrar esta discussão nos tribunais, Camila. Não me contate novamente. Ele interrompeu a ligação, depositando o aparelho na mesa como se este fosse um objeto perigoso. Lamento que você esteja enfrentando isso, meu filho, falei, apoiando a mão em seu ombro. Eu é que devo me desculpar, mamãe. Introduzi essa mulher em nossas existências. Depositei nela uma confiança absoluta. Naquela ocasião, trocamos confidências como há anos não fazíamos. João relatou detalhes de sua rotina profissional, suas conquistas, os obstáculos que superava. Mencionou que o relacionamento conjugal já enfrentava turbulências havia meses. Camila permanecia eternamente descontente, ansiando por mais, contrastando constantemente o que detinham com os bens dos colegas. Ela repetia que era essencial preservar as aparências, que um executivo de alto nível requeria uma residência imponente, um automóvel sofisticado, vestimentas de grife. Eu aquecia, acreditando que isso impulsionava minha trajetória. E impulsionou mesmo? Indaguei com delicadeza. Ele soltou uma gargalhada irônica. Evidentemente que não. Nenhuma pessoa no emprego liga para o modelo do meu relógio, ou se minha companheira ostenta bolsas de luxo. O que importa é a minha expertise, a integridade que demonstro, a habilidade para superar desafios. Permanecemos calados por instantes, contemplando a lua que despontava no firmamento escuro, avistada através da vidraça da sala. Qual é o seu plano agora? Questionei por fim. João inspirou profundamente. Permanecerei no Brasil por algumas semanas para lidar com essa pendência jurídica. Em seguida, não tenho certeza. Talvez retorne a Portugal, prosiga no emprego. Quem sabe adquira um imóvel mais modesto. Ele hesitou. E desejo que você me acompanhe, mamãe. Fixei o olhar nele, atônita. Para Portugal? Exato. Você poderia residir na minha companhia. Ou, caso opte por autonomia, eu a auxiliaria na busca por uma moradia nas proximidades. Seus medicamentos custariam menos por lá, graças ao sistema de saúde lusitano. Você exploraria novos horizontes, cultivaria amizades frescas. A perspectiva de abandonar minha residência, minha urbe e minha nação aos 68 anos soava aterrorizante. Contudo, permanecer implicava prosseguir isolada, batalhando contra uma pensão escassa. Refletirei sobre o assunto, meu filho, assegurei. Naquela noite, recostada na cama, ponderei como a existência pode se transformar radicalmente em apenas um dia. Pela manhã, eu era meramente uma senhora idosa, penando para se sustentar, ocultando minhas angústias. Ao anoitecer, ponderava uma mudança para outro continente, ao passo que meu filho lidava com o desmoronamento de sua união. O porvir era nebuloso, mas pela primeira vez em 3 anos, um vislumbre de otimismo surgia ao longe. Os dias subsequentes viraram um redemoinho de tarefas. João angariou um jurista especializado em delitos econômicos, o qual detalhou com paciência o trâmite judicial que nos aguardava. A apuração desvendou que Camila não só havia apropriado os recursos destinados a mim, como também contrair as dívidas em nome de João às suas costas. Ela erigiu uma rotina de ostentação valendo-se de capitais alheios, elucidou o jurista. Um cavalheiro de fios prateados conhecido como Doutor Maurício. Lamentavelmente, deparamo-nos com inúmeros episódios semelhantes. Indivíduos que extrapolam suas finanças e recorrem a artifícios ilegais para preservar o padrão de vida almejado. João aparentava envelhecer a cada fato exposto. Por que não percebi nada? Indagava-se incessantemente. Não se torture, retrucava eu, buscando aliviá-lo. O afeto nos leva a enxergar apenas o que desejamos. Enquanto o litígio evoluía, João iniciou reparos modestos em minha habitação. Refez o telhado de forma correta. Trocou o refrigerador desgastado por um moderno,
adquiriu um colchão ergonômico para mitigar minhas dores lombares. Gestos simples que valiam ouro para mim. Camila, por sua vez, regressara a Portugal após obter liberdade condicional, com a obrigação de reaparecer no Brasil para os julgamentos. Seu defensor propôs uma transação. Ela restituiria os valores subtraídos em troca da extinção das imputações penais. João rejeitou. Não se resume só ao capital, confidenciou ele a mim. Refere-se à accountability, às repercussões. Ela tem de compreender que sua conduta não foi meramente inadequada, foi delituosa. Eu nutria emoções ambíguas. De um lado, anelava por equidade. De outro, receava pelas perspectivas do meu filho. Um desenlace matrimonial conturbado, uma ação penal. Isso tudo drenaria horas, vigor e reservas afetivas. Está convicto de prosseguir até o desfecho? Indaguei certa noite durante o jantar. João me encarou com resolução inabalável. Não só por nossa causa, mamãe, mas porque indivíduos como Camila devem aprender que não podem explorar e ludibriar as pessoas impunemente. 3 semanas depois da revelação primordial, fomos visitados pelo padre Antônio da congregação local, que me amparara nos períodos árduos. Ele surgiu com um kit de suprimentos essenciais, ignorando as reviravoltas recentes na minha trajetória. Dona Helena! Bradou ele, espantado ao notar a residência em fase de melhorias e João atendendo à entrada. Percebo que as coisas por aqui mudaram para melhor. Chamei o padre para um café e contei o que tinha rolado. Ele ouviu com atenção, assentindo aqui e ali. Que pena, mas não é a primeira vez que topo com uma história dessas, disse ele. Vários idosos da nossa comunidade passam por maus tratos financeiros, muitas vezes, sem alarde, por causa da vergonha ou do receio de bagunçar a família. Foi bem o que rolou no meu caso. Confessei. Não queria que o João ficasse sabendo. Não pretendia gerar encrenca. O padre deu um sorriso suave. Dona Helena, a senhora é uma das damas mais resilientes que já vi. Enfrentou a vida de peito aberto, educou o filho sem ajuda, manteve a postura mesmo nos apertos. Mas, por vezes, a real coragem surge ao buscar apoio, ao revelar o que dói, ainda que seja árduo. Aquelas palavras me acertaram em cheio. Por tanto tempo, pensei que força era aguentar tudo na solidão, calada, mas agora via que existia outro tipo de bravura. Na fragilidade, em mostrar aos outros o que eu precisava. Depois que o padre foi embora, o João veio e sentou do meu lado na varanda, admirando o entardecer. Mãe, e aí? Resolveu sobrevir para Portugal? Suspiro fundo. Filho, tô velha para começar do zero num lugar desconhecido, com língua diferente, distante de tudo que é familiar. Ele ficou cabisbaixo, mas concordou. Tudo bem, mas a proposta segue valendo. Não parei por aí, prossegui. Tô velha para isso, sim, mas também velha demais para seguir com o pavor do amanhã, ansiosa com toda a fatura que aparece. O que isso quer dizer? Quero dizer que topo a ideia. Vou para Portugal contigo, ao menos por enquanto. Quero descobrir o lugar onde você montou sua existência. Quero tentar erguer algo fresquinho para mim também. O semblante do João brilhou com um sorriso que me transportou para a época dele menino. Mãe, você vai adorar. Eu cuido de você, juro. Não busco só ser paparicada, meu filho. Quero existir de verdade, curtir a vida, não só me arrastar. Naquela noite, depois de anos, peguei no sono pesado, livre das angústias que me roubavam a paz. O porvir ainda era nebuloso. Tinha um julgamento adiante, um divórcio cheio de nós, uma travessia de oceanos. Mas, de algum jeito, eu me sentia aliviada. A deslealdade da Camila, por mais que doesse, tinha aberto uma brecha sem querer. Uma brecha para a honestidade, para me reaproximar do filho,
para chances inéditas que eu jamais pensaria enquanto me limitava ao meu cantinho de sofrimentos mudos. No outro dia, pusemos mãos à obra para o meu deslocamento. O João vasculhou infos sobre vistos, planos de saúde para gente da terceira idade em Portugal, trâmites para mandar minha pensão do Brasil para uma conta local. Eu me pus a escolher o que embalar, o que repassar, o que abandonar. Era ao mesmo tempo aterrorizante e empolgante. Com 68 anos nas costas, eu ia embarcar numa aventura impensável. Recomeçar num território novo. Não por obrigação, como tantos que migram, mas por decisão própria. Uma decisão de saborear os dias que restam, em lugar de só aguardar o relógio. A sessão inicial foi agendada para 2 meses depois da queixa. Nesse intervalo, o João alternava entre lidar com demandas do emprego de casa e organizar nossa ida para Portugal. Ele tinha batido um papo com os chefes, contado o drama familiar e garantido folga para trabalhar remotamente por um bom tempo. No dia da audiência, um frio subiu pelo meu estômago. Eu nunca pisei num tribunal. Minhas únicas noções vinham de novelas e filmes, que deviam distorcer a cena real do Brasil. O prédio do fórum era grandioso, com corredores extensos de piso polido e ambientes solenes. O João e eu, junto com o doutor. Maurício? Esperávamos numa salinha quando a Camila apareceu com o advogado dela. Ela vestia algo modesto, sem os pingentes e luxos que exibia antes. Nossos olhos se encontraram por um segundo e pensei vislumbrar um traço de constrangimento no olhar dela. Mas ela virou o rosto rápido, murmurando para o causídico. A própria audiência foi mais curta do que eu imaginava. O juiz examinou as evidências iniciais, relatórios de banco, testemunhos, a meia confissão da Camila, que reconhecia ter aberto a conta no meu nome, mas jurava que era para uma surpresa de poupança para a gente. Há provas bastantes para avançar no caso penal, sentenciou o juiz, um sujeito sério na faixa dos 50. A acusada fica solta, mas com a obrigação de ir a todas as etapas e sem sair do país sem liberação da corte. O rosto da Camila perdeu a cor ao saber que não podia voltar para Portugal. Meritíssimo, rebateu o advogado dela. Minha defendida mora e trabalha em Lisboa. Peço autorização para o retorno com o compromisso de atender às convocações. O juiz recusou, justificando que pelas circunstâncias. Dadas as circunstâncias, existia o perigo de ela fugir. Camila passou a soluçar de forma discreta, o que despertou em mim uma inesperada onda de piedade. Mesmo com todas as ações dela, observá-la naquele estado, encolhida e temerosa, gerava dentro de mim emoções conflitantes. Ao deixarmos o fórum, Camila se aproximou de João, desconsiderando as orientações de seu defensor. João, eu imploro, pediu ela com a voz entrecortada. Não faça isso. A gente pode acertar isso entre a gente. Eu devolvo cada centavo, prometo. Não acabe com a minha existência por um deslize. João manteve-se inabalável. Um deslize? Você desviou mais de 300 mil reais durante 3 anos, forjou papéis, criou contas falsas, enganou de modo constante. Isso não é um deslize, Camila. Trata-se de um delito prolongado e planejado. Por favor, ela insistiu, segurando a borda do casaco dele. Lembre-se de tudo o que passamos lado a lado, das nossas aspirações. Que aspirações? Retorcou ele com rancor. As suas aspirações usando o meu patrimônio, enquanto a minha mãe enfrentava carências, juntando trocados para adquirir medicamentos. O advogado de Camila acabou intervindo, afastando-a com delicadeza pelo braço. Vamos embora, senhora Silva. Este não é o momento adequado nem o local certo. Enquanto nos distanciávamos, experimentei uma combinação de serenidade e melancolia. Serenidade porque o sistema judiciário estava atuando. Melancolia pela desintegração de uma família, ainda que erguida sobre enganos. No trajeto de retorno à residência, João ficou calado,
o olhar preso na via. Apenas ao chegarmos e nos acomodarmos na sacada com uma infusão é que ele por fim se pronunciou. Mãe, você crê que estou sendo excessivamente rigoroso? Refleti com atenção antes de contestar. Penso que você está agindo conforme o que julga correto, mas também creio que devemos zelar para que a procura pela equidade não vire retaliação. Ele confirmou com um gesto lento. Por vezes, ao imaginar você aqui isolada, lidando com apertos enquanto ela dilapidava o meu capital, sinto uma fúria tão intensa que quase sufoco. Compreendo, meu filho, mas recorde-se de que a ira, se permitirmos que ela se acumule por tempo demais, termina ferindo primeiramente quem a sustenta. Nas semanas subsequentes, iniciamos os arranjos concretos para a mudança. Optei por transportar somente o indispensável, umas vestes, imagens, itens com valor afetivo. O mais seria leiloado ou distribuído. A moradia resolvemos conservar. João a ofereceria para locação, produzindo uma modesta receita extra em meu benefício. Nesse ínterim, o julgamento contra Camila prosseguia. O magistrado ordenou a restituição imediata de uma porção do valor ainda depositado na conta irregular, aproximadamente 80.000 ortales, que ela não consumira. O saldo remanescente seria alvo de um processo cível futuro. Uma tarde, ao arrumar minhas coisas, deparei com uma caixa velha repleta de fotos. Dentre elas, surgia o anúncio da cerimônia de união de João e Camila, com uma imagem dos dois radiantes. Eles aparentavam tanta alegria, tanta expectativa pelo porvir. Como é possível que uma pessoa se altere tanto? Indaguei a mim mesma em sussurro. Ela não se alterou, rebateu João, que entrara no aposento sem ruído. Simplesmente revelou sua verdadeira natureza. Contemplei o meu filho, percebendo as recentes marcas de fadiga em sua face, o esgotamento em seus olhos. Você ainda sente afeto por ela? Indaguei com suavidade. Ele vacilou, apanhando a imagem e fitando-a por um instante prolongado. Não sei se a conheci de verdade algum dia para ser capaz de amá-la. Admitiu por fim. Eu me apeguei a uma ilusão, a uma faceta dela que era fictícia. Apoiei a minha mão na dele. O passar dos dias restaura, filho. Não por inteiro, mas o bastante para prosseguir. Tomara que você tenha razão, mãe. No momento, concentro-me no que está ao meu alcance. Cuidar de você, reestruturar a minha rotina, me dedicar ao emprego. Naquela noite, atendi a uma chamada surpreendente. Era Camila, Dona Helena. Ela iniciou, com tom vacilante. Sei que não mereço contatá-la, mas era essencial conversar com a senhora. Permaneci quieta, aguardando que prosseguisse. Queria me desculpar, expressou ela ao cabo. Sei que meras palavras não reparam o que causei, mas era preciso verbalizar isso. Por que, Camila? Questionei. A dúvida que me perseguia há meses. Por que proceder assim? Ouvi-a inspirar profundamente do outro extremo da linha. Inicialmente foi só um arrebatamento. O João solicitou a transferência dos fundos e pensei: por que uma mulher de idade avançada requer tanto capital? Convenço-me de que seria preferível resguardá-lo para nós, para a nossa perspectiva. Ela interrompeu. Depois, o ato se tornou mais simples. Um mês se estendeu a 2, 2 a 6. E quanto mais o período se alongava, mais árduo se mostrava recuar e admitir. Você não refletiu sobre como eu me sustentaria sem esses recursos? Eu supunha que a senhora se virasse com a sua pensão, que não dependesse de fato daquela quantia. Eu repetia a mim mesma que meramente redirecionava os bens. A impassibilidade da lógica me abalou, como se a minha condição, as minhas demandas fossem insignificantes. Jamais ponderei que a senhora pudesse estar em apuros, prosseguiu ela com a voz falhando. Quando avistei a sua casa naquele dia, as avarias no forro,
O eletrodoméstico obsoleto compreendia o estrago que provocara, mas já se tornara irremediável. Nunca é tarde para corrigir os erros, Camila, retruquei, impressionada com o tom sereno que saiu de mim. O que eu posso fazer nesse momento, dona Helena? João ignora minhas chamadas e não responde às mensagens. Comece admitindo integralmente o que cometeu, sem atenuantes nem explicações, só a realidade nua e crua. Seguiu-se um silêncio prolongado, interrompido por um suspiro profundo. A senhora está certa, como sempre esteve. Após encerrar a ligação, refleti sobre o diálogo. Não tinha clareza se o remorso de Camila era sincero ou se ela buscava apenas amenizar as complicações judiciais. Optei por não mencionar o contato a João por enquanto. Ele já suportava fardos demais. Nossos documentos de viagem e autorizações para Portugal saíram aprovados cerca de um mês depois. A partida ficou agendada para 2 semanas após a próxima sessão do julgamento contra Camila. João teimou em adquirir bilhetes de primeira classe, uma novidade absoluta para mim. É uma jornada aérea extensa, mãe. Assim, você viaja com mais conforto. Na realidade, a perspectiva de horas intermináveis no ar me enchia de inquietação. Minha experiência anterior com aviões remontava a décadas, uma rápida ida a familiares no Rio de Janeiro. Desta vez, eu atravessaria o Atlântico para iniciar um capítulo inédito em outro continente. O dia da audiência chegou enfim, carregado de tensão ainda maior que a inicial. O Ministério Público exibiu evidências extras do esquema fraudulento, como extratos de gastos luxuosos por parte de Camila, ao passo que eu mal cobria o essencial. Conversas trocadas com amigas, onde ela se vangloriava de acessórios e pedras preciosas recentes, enquanto ironizava que o esposo nem notava o destino dos recursos. João manteve-se estoico ao longo de toda a exposição, embora a angústia transparecesse em seu olhar. Cada detalhe revelado configurava uma nova perfídia. Cada troca de mensagens, uma lâmina cravada em sua fé. Camila, por outro lado, aparentava ser um eco pálido da figura segura e arrogante que eu havia conhecido. Ataviada de modo discreto, sem qualquer cosmético, ela evitou erguer o rosto. Ao ser chamada para se manifestar, sua fala mal se ouvia. Admito as circunstâncias descritas, declarou ela. Criei uma conta irregular, redirecionei os fundos reservados à minha sogra e os apliquei em benefícios próprios. Não possuo defesas para o que fiz. Seu defensor exibiu surpresa ante a admissão franca, sem esforços para atenuar a seriedade das condutas. Ele intercedeu de imediato, informando ao magistrado que a acusada se dispunha a colaborar por completo, a repor os montantes e a arcar com as sanções previstas em lei. O juiz escutou com atenção antes de proferir a decisão. Diante da delação voluntária e da evidente vontade da imputada de colaborar com as autoridades, estabeleço o que segue. A ré restituirá totais os recursos apropriados, acrescidos de ajustes inflacionários. Cumprirá sanção de 2 anos em regime semiaberto, transmutada em horas de trabalho voluntário à sociedade e quitação de penalidade pecuniária, além de ficar inabilitada para cargos relacionados à administração de finanças durante 5 anos. Camila acenou com a cabeça em silêncio, conformando-se à punição sem objeções. Ao final da sessão, ela esboçou uma aproximação a João, mas ele se desvencilhou e veio ao meu encontro. Vamos embora, mãe, terminou. Contudo, não havia se encerrado de todo. Do lado de fora do fórum, Camila nos alcançou no pátio de veículos. João, peço um instante, por gentileza, suplicou. Ele vacilou por um segundo. Depois concordou com um gesto curto. 1 minuto apenas. Eu sei que não conquisto seu perdão, iniciou ela, as frases fluindo rápidas, como se receasse uma recusa. Não busco isso agora. Apenas desejo que compreenda meu arrependimento autêntico.
não pelas encrencas com a lei, nem pela vergonha, mas pelo dano que infligi a você e a sua mãe. João a fitou fixamente, o semblante uma barreira indecifrável. Você mencionou algo sobre reaver os valores, disse ele por fim. Como pretende realizar isso, tendo dilapidado quase tudo? Dispus do que pude, as bolsas, as joias, contrai dívida para saldar o restante. Levarei anos para quitar tudo, mas honrarei cada real. Não se resume a finanças, Camila, rebateu João, a voz enfim se partindo. Envolve a credibilidade, o tempo investido. É descobrir que enquanto eu suava até altas horas pelo nosso porvir, você dissipava esses recursos em caprichos desnecessários, deixando minha mãe em penúria. Eu entendo, murmurou ela, as lágrimas rolando sem freio, sem atenuantes. O processo de separação se concretizará em pouco tempo, prosseguiu ele, recompondo a compostura. A partir daí, não pretendo qualquer interação. E Dona Helena? Indagou Camila, voltando-se a mim com um olhar implorante. Ela tampouco me absolverá? Aquela indagação me pesou sobre os ombros. O perdão representa um labirinto, sobretudo com a lesão ainda aberta. Perdoar não equivale a ignorar ou endossar suas atitudes, Camila. Respondi com tranquilidade. Significa optar por não permitir que elas me dilacerem mais, por libertar-me do fardo de rancor e ressentimento, não em seu benefício, mas no meu próprio. Ela confirmou com um gesto, internalizando o que eu disse. Obrigada, respondeu ela de forma direta. Torço pelo sucesso de vocês dois em Portugal. De coração mesmo. No trajeto de regresso à casa, João manteve-se calado, pilotando o carro no automático. Apenas ao pararmos de frente à residência dela, ele indagou. Como você consegue perdoar com tanta facilidade, mãe? Refleti um instante. Não é simples, meu filho. É essencial. Guardar rancor e amargura é como ingerir tóxico na esperança de que o outro pereça. Não estou certo de que vou conseguir soltar isso tão depressa. Não tem de ser imediato, nem tem de ser em nome dela. Faça isso por si próprio, no momento em que se sentir preparado. Nas semanas seguintes, concluímos os arranjos para a partida. Desfiz-me de diversos itens de mobília, distribuí vestimentas e apetrechos que jaziam esquecidos. A moradia que fora o meu refúgio por tantos anos ia esvaziando-se, ecoando com os ruídos e as presenças de um jeito inédito. Numa tarde, ao arrumar os pertences restantes, chegou-me um pacote imprevisto. Tratava-se de uma caixa de tamanho médio, sem indício do remetente. No interior, deparei-me com antigas coleções de imagens que eu julgava extraviadas numa obra de renovação, anos antes. Havia ainda uma carta ali, um bilhete modesto escrito na letra refinada de Camila. Localizei esses álbuns no flat em Lisboa, misturados aos bens que João transportara do Brasil. Supus que a senhora apreciaria recuperá-los. Ofereço de verdade todos os desejos de alegria na sua fase inédita. Com remorso e estima, Camila. Passei as páginas dos álbuns com os olhos úmidos. Imagens de Carlos e eu, na juventude, João ainda recém-nascido, festas de aniversário, cerimônias de conclusão, instantes valiosos que eu receava ter sumido para sempre. Ao chegar e notar os álbuns abertos sobre a mesa, João deteve-se atônito. De onde tirou isso, mãe? Julgava-os desaparecidos na ida para Lisboa. Entreguei-lhe o bilhete. Ele o examinou em quietude. A expressão enigmática. Pelo menos ela acertou em algo. Observou por fim, acomodando-se junto a mim para rever as recordações. Na noite anterior à nossa saída, realizamos um ajuntamento modesto de adeus. O padre Antônio apareceu para impartir bênçãos à jornada. Vários moradores e conhecidos ofertaram quitutes e sobremesas. Virou uma festinha despretensiosa, repleta de apertos de mão,
mensagens afetuosas e uns olhos marejados. Ao saírem os demais e restarmos isolados, João e eu nos instalamos no alpendre despovoado, contemplando o firmamento cintilante de Belo Horizonte, pela derradeira ocasião como habitantes. Sente ansiedade, mãe? Questionou ele. Alguma, confessei, porém mais entusiasmada do que ansiosa. É curioso experimentar isso aos 68 anos, essa fusão de receio e aguardar, como uma moça à beira de ingressar na universidade. Ele esboçou um sorriso, segurando minha palma. Alego-me contente por escutá-la assim. Juro esforçar-me ao máximo para que você encontre contentamento por lá. Meu menino, você já cumpriu sua parte, expondo a realidade. O restante da aventura eu mesma vou conquistar. Enfastiei-me de aguardar que ela surja de fora. Naquela ocasião, repousou de modo surpreendente, acalentada pela convicção de que, não importa o que o porvir traga, eu assumia, enfim, o controle do meu destino. O percurso até Portugal transcorreu mais sereno do que previa. Os assentos da classe executiva ofereciam amplitude e conforto. O pessoal de bordo era solícito. E João gerenciou cada aspecto operacional. Apesar disso, um nó no peito surgiu ao avistar o Brasil sumir entre as nuvens, consciente de que, quiçá, jamais retornasse àquela terra. Lisboa nos acolheu sob um céu cristalino e um sopro revigorante do oceano. A urbe, com suas elevações, construções seculares e elétricos dourados, evocava uma ilustração de saudade. João reservara um alojamento provisório na zona de Alfama, enquanto sondávamos uma opção definitiva para mim. Os dias iniciais formaram um redemoinho de descobertas. Nada se assemelhava ao anterior. O falar lusitano, os costumes, os ritmos das refeições, inclusive os modos de saudação nas vias. João laborava à distância pela manhã e, nas horas vespertinas, guiava-me a percorrer recantos variados da metrópole. Desbravávamos quarteirões ancestrais, subíamos a pontos panorâmicos com paisagens de encher os olhos, provávamos os renomados pastéis de nata em padarias clássicas. Parecia que refazíamos os laços de mãe e filho, reacendendo a conexão após anos de separação e mistérios. João narrava sobre sua ocupação, os companheiros de lida, os sítios que visitara pelo continente europeu. Eu relatava episódios da sua meninice que ele quase esquecera. Comentava sobre o pai dele, sobre como Carlos se orgulharia do adulto em que João se transformara. Um mês depois da nossa arribada, João descobriu um apartamento modesto para mim na área de Estrela, a poucos passos da sua habitação. Era um espaço encantador, com assoalho de tábuas, vidraças amplas e uma sacada estreita avistando um jardim. O edifício contava com ascensor, vital para as minhas juntas desgastadas, e situava-se próximo de lojas, da capela e de um terminal de metrô. É ideal, afirmei logo após o primeiro passeio. Tem certeza, mãe? Podemos prosseguir a busca, quem sabe achar algo mais amplo. Não anseio por mais área, filho. Este recanto é acolhedor, funcional e possui tudo o que eu tanto precisava. O AP foi adquirido com uma fatia do dinheiro que resgatamos de Camila. Parecia curioso imaginar que algo iniciado como um golpe agora virava um cantinho novo, como se o destino tivesse achado um jeito de pôr ordem no caos. Conforme eu me ajeitava, fui montando uma agenda diária. De manhã cedinho, eu ia a pé até a padaria da esquina para pegar pão quentinho. Aos poucos, comecei a bater papo com os lojistas da vizinhança, o dono da frutaria, que me reservava as frutas mais gostosas, a balconista da farmácia, que com calma me ensinava os nomes em português dos remédios que eu tomava, e o par de brasileiros que montou uma lojinha modesta cheia de livros no nosso idioma. Claro que os perrengues não faltavam. Teve dias em que a falta do Brasil doía no corpo todo.
Um nó na garganta só de recordar o aroma da chuva em Belo Horizonte, os gritos dos camelôs nas ruas, o gostinho do pão de queijo saído do forno. Houve instantes em que eu me via sem rumo, irritada com a papelada portuguesa ou desanimada por não captar direito o jeito de falar local. Mas para cada obstáculo surgia uma conquista fresca, um triunfo miúdo. Eu me virei para me locomover no metrô sem companhia. Descobri um círculo de mulheres brasileiras que se encontravam toda semana para trocar ideias e artesanato. Me matriculei num workshop de cozinha lisboeta na associação comunitária. João aparecia para jantar na minha casa 2 vezes por semana, e nos domingos eu ia até a dele para uma refeição caprichada. Ele ia aos pouquinhos se recuperando das marcas do divórcio e da enganação. Tinha voltado a circular mais, a fazer amizades recentes, a retomar os exercícios que largou no casório. 6 meses depois da nossa vinda, veio uma atualização do Brasil. O advogado de João contou que Camila quitou tudo o que devia no acerto, restituindo o montante furtado com os juros devidos. Ela cumpria direitinho as horas de voluntariado num lar para idosos necessitados. O que acha disso tudo? Indaguei de João enquanto comíamos num bistrozinho ao lado da Praça do Comércio. Ele parou um instante, olhando os navios no Tejo pela vidraça. Aliviado, suponho, não tanto pelo grana em si, mas por ver que ela busca consertar os tropeços. Você ainda recorda dela? De quando em vez, confessou, sem ódio nem paixão, só como uma figura que cruzou minha existência por algum tempo. Isso é positivo, observei. Mostra que você está avançando. Naquela noite, de volta ao meu lar, dei de cara com um e-mail surpresa. Vinha do Padre Antônio, com quem eu trocava mensagens de tempos em tempos. Além das costumeiras indagações sobre como eu me virava e minha forma física, ele me deu uma novidade. Dona Helena, creio que vai curtir ouvir. Essa sua narrativa motivou uma iniciativa na igreja. Lançamos um núcleo de suporte para idosos lesados por fraudes financeiras, sobretudo de parentes próximos. Já auxiliamos 5 indivíduos a reconquistarem seus bens e autoestima. Sua ousadia em expor a realidade está incentivando mais gente a se manifestar. As lágrimas rolaram pelo meu rosto ao ler aquilo. Jamais imaginei que o meu sofrimento pudesse virar uma força maior, beneficiando quem passa pelo mesmo aperto. Mandei uma resposta na hora, propondo me juntar às sessões online para relatar o que vivi e dar uma força. Tratava-se de uma ponte com a terra natal, de converter a mágoa em algo produtivo. 1 ano voou desde que pusemos os pés em Portugal. Meu português de cá ia se afinando devagar, mas o sotaque brasileiro persistia, o que os nativos julgavam cativante. A artrite me atormentava menos. Graças ao tempo mais suave e aos cuidados acessíveis no serviço público de saúde daqui. João subira de cargo de novo, agora no comando da área europeia inteira da companhia. Ele transparecia mais solto, mais próximo do rapaz animado que saíra para o exterior tempos atrás. Ultimamente, andara se envolvendo com uma portuguesa do trabalho, uma engenheira que perdera o marido e tinha 2 jovens na puberdade. Era prematuro prever se aquilo evoluiria, mas era revigorante vê-lo receptivo a chances frescas. Eu, por minha vez, despertei para um hobby surpresa, a fotografia. Surgiu quando João me deu uma câmera no dia do meu aniversário. Para você capturar as suas andanças, mãe, disse ele. O que era distração virou dedicação real. Me inscrevi num curso para gente da minha idade no Centro Cultural da Redondeza. Absorvia lições sobre iluminação, enquadramento, retoques no computador. Meu foco predileto era a traça urbana de Lisboa. As frentes pintadas de cores vivas, os painéis de azulejo envelhecidos, as subidas íngremes, os choques entre o antigo e o moderno. Para minha estupefação,
umas imagens minhas entraram numa mostra de amadores. A abertura rolou numa galeria discreta ali pelo Chiado. João compareceu, é óbvio, cheio de orgulho como sempre. No entanto, contava também com meus recentes companheiros, o círculo de brasileiras, os companheiros do curso de fotografia e vizinhos que viraram praticamente uma extensão da família. Ao contemplar aquelas folks batendo papo, soltando gargalhadas e admirando minhas imagens, uma sensação de agradecimento me tomou por completo. Se alguém tivesse me alertado há 3 anos que eu acabaria morando em Lisboa, montando uma mostra de fotos e rodeada de amizades frescas, eu nunca teria engolido essa. O golpe de Camila, apesar de toda a dor que provocou, acabou abrindo caminhos para uma existência que eu mal sonhava ser possível para mim. Uma existência em que eu transcendia o papel de mãe do João ou esposa falecida do Carlos, tornando-me apenas Helena, uma senhora de 69 anos, reencontrando seus interesses e horizontes. Naquela ocasião, ao retornar para o meu modesto apê, acomodei-me na sacada com uma taça de chá. Contemplando as luzes urbanas, Lisboa reluzia no firmamento cravejado de estrelas, ao mesmo tempo exótica e curiosamente acolhedora. Refleti sobre as reviravoltas imprevisíveis da existência. O valor roubado fora recuperado. A lei, de algum modo, restaurara o equilíbrio. Porém, o prêmio autêntico que eu desenterrara não se contava em moeda brasileira ou europeia. Tratava-se de algo inestimável. A ousadia de se expressar, de se reinventar, de partir do zero, ainda que tudo parecesse inalcançável. Obrigada. Murmurei à escuridão, incerta sobre o destinatário exato. Quem sabe ao acaso, quem sabe à divindade. Quem sabe a mim própria, por ter desenterrado energias onde supunha não existir nada. 2 anos haviam decorrido desde minha ida para Portugal. Lisboa deixara de ser um lugar alheio e passara a ser o meu cantinho. Eu dominava suas vielas, seus fluxos, seus mistérios. Meu sotaque do Brasil seguia intacto, mas agora se misturava a ditados lusitanos que eu absorvera sem esforço. Já usava comboio no lugar de trem, autocarro em vez de ônibus, e soltava um pá quando algo me espantava. Minha rotina alcançara um equilíbrio que eu nunca previra aos 70 anos. A mostra fotográfica fora só o pontapé inicial. Atualmente, eu contribuía de forma constante para um portal online voltado a brasileiros em Portugal, divulgando minhas achadas pela urbe e orientações para veteranos expatriados. João iniciara um romance oficial com Mariana, a engenheira lusa que ele encontrou no emprego. Ela era uma dama esperta e afável, que perdera o esposo para um câncer 5 anos atrás. Seus rebentos. Miguel e Sofia, adolescentes bem-criados, me apelidavam de vovó Helena com afeto, mesmo sem parentesco sanguíneo. O vínculo deles transparecia como sólido, ancorado em consideração recíproca, diálogos francos e afinidades comuns, bem oposto ao que João vivera com Camila. Dava para notar como ele se mostrava mais sereno, mais genuíno ao lado dela. Não mais aquela pressão perpétua de cativar, de sustentar fachadas. Numa tarde dominical, num banquete familiar na residência de João, ouvi uma revelação imprevista. Mãe, iniciou ele, apertando a mão de Mariana. A gente resolveu se casar. Meu peito transbordou de felicidade. Que beleza, meu menino! Exclamei. Vai ser uma cerimônia intimista, só para parentes e íntimos, detalhou Mariana. A gente quer algo com alma, sem ostentação. E prosseguiu João. Estamos cogitando adquirir uma moradia mais ampla, que caiba todo mundo, inclusive você, mãe, caso deseje. Fiquei atônita com a proposta. Viver com vocês? Só se você topar, garantiu ele às pressas. Seria um pavilhão autônomo com acesso separado. Você manteria sua independência, mas a gente ficaria ali para o que der e vier.
A sugestão seduzia. Por mais que eu adorasse meu cantinho, havia momentos em que o isolamento apertava e seria fantástico me aproximar dessa família emergente. Vou meditar sobre isso com afeto, assegurei. Nessa mesma semana, chegou uma correspondência inesperada. Vinha de Camila. Dona Helena, abria o texto. Desejo que esteja ótima em Portugal. Fiquei sabendo por conhecidos em comum que a senhora se instalou de forma esplêndida em Lisboa, até organizando uma exposição de fotos. Senti uma alegria sincera ao ouvir isso. Prossegui na leitura, intrigada com o que mais ela diria depois de tanto silêncio. Venho avisar que cumpri o tempo de trabalho voluntário imposto pela corte. Atuei num centro para idosos aqui em Belo Horizonte, e essa vivência alterou minha perspectiva de forma impensável. Ela narrava como, no início, só cumpria o dever por imposição, mas aos poucos se conectara aos hóspedes, escutando relatos, entendendo desejos e carências. Ao lidar com esses indivíduos, notei o quão insensível e autocentrada fui com a senhora. Testemunhei de perto como tantos velhos são ignorados, abandonados ou, pior, maltratados por quem devia zelar por eles. Enfim, captei a gravidade do dano que infligi. O e-mail fechava com uma solicitação que me desconcertou. Resolvi redirecionar meus passos. Estou me formando em serviço social, com ênfase em defesa ao idosa. Eu sei que nenhuma ação minha vai apagar os equívocos do passado, mas torço para conseguir auxiliar outros indivíduos, evitando que repitam as falhas que eu cometi. Caso a senhora consiga achar em seu interior a bondade de replicar, eu apreciaria saber da sua rotina atual, de como a maturidade e o saber acumulado merecem ser honrados e festejados de formas que minha persona de outrora nunca captaria. Permaneci por horas na frente do monitor, revisando o e-mail, esforçando-me para captar se era sincero ou só mais um ardil. Porém, a franqueza das expressões, sem traços de autopiedade ou defesas, me convenceu de que Camila de fato se transformara. Resolvi exibir a correspondência a João, permitindo que ele julgasse se desejava ou não se atualizar sobre sua ex-mulher. Vai dar uma resposta? Indagou ele depois de percorrer o texto. Estou considerando, não tanto por ela, mas porque creio que indivíduos são capazes de evoluir, de absorver lições de seus tropeços. E se ela estiver de verdade se dedicando a algo positivo neste momento, quem sabe minha réplica não a impulsione nessa direção. João acenou devagar. Você tem o dom de ver o lado bom nos outros, mãe. Isso é algo incomum. Ele hesitou. Eu não consigo perdoá-la de todo, pelo menos não neste instante. Mas não vou obstruir se você optar por escrever de volta. Naquela ocasião, elaborei uma missiva atenta para Camila. Relatei minha existência em Lisboa, a paixão pela fotografia, as amizades recentes. Mencionei como percebi que qualquer fase da vida permite um novo início, a descoberta de interesses frescos e sentidos. Partilhei pensamentos sobre amadurecer com graça, sobre o valor do apreço e da independência para quem envelhece. Terminei o texto com sentimentos que brotavam do âmago. Camila, todos erramos, uns de forma leve, outros com peso. O que molda nossa essência não são as falhas propriamente ditas, e sim as atitudes que tomamos em seguida. Dá a impressão de que você achou um sentido no rastro das repercussions dos seus atos, e isso é louvável. Siga adiante nessa trilha, não por mim ou por João, mas em prol de si própria e daqueles que poderá beneficiar mais adiante. Lhe auguro do coração serenidade e plenitude nessa etapa renovada. Passadas 2 semanas, após extensas ponderações, concordei com a sugestão de João e Mariana de me instalar no complemento da residência que eles adquiriam. O imóvel situava-se em Belém, local pitoresco às margens do rio Tejo,
célebre pelo imponente mosteiro dos Jerônimos e pela icônica confeitaria de pastéis de Belém. A moradia central era uma edificação centenária, meticulosamente reformada, e o anexo outrora servira como gabinete do dono. Um recanto acolhedor, com saleta, dormitório, sanitário e uma cozinheta modesta. Tudo em plano térreo, perfeito para minhas demandas. A transferência ocorreu entre gargalhadas, com Miguel e Sofia auxiliando na arrumação dos meus itens, Mariana insistindo que eu levasse minhas folhagens e João gerenciando as questões logísticas. No momento da festa de estreia, montamos um modesto repasto no pátio comum. Mariana cozinhara iguarias típicas lusitanas e eu adicionei pratos brasileiros autênticos. As crianças dela chamaram companheiros. João trouxe pares do emprego e meus conhecidos do clube fotográfico e do grupo de expatriados brasileiros também compareceram. Ao contemplar aquela diversidade de gente tagarelando com entusiasmo, de variadas gerações e origens, uma profunda reconhecimento me invadiu. Tratava-se de uma opulência que nenhuma fortuna compraria. A opulência dos laços humanos autênticos, do senso de inclusão na família eleita. Um brinde, sugeriu João, erguendo o copo. A Helena, minha mãe, que nos mostrou que o tempo nunca barra um recomeço e que a honestidade, por mais árdua, é o rumo mais acertado. Enquanto o grupo erguia as taças, varri o ambiente com os olhos e refleti sobre o percurso impressionante que me levava a esse ponto, da isolamento e carências em Belo Horizonte, à satisfação dessa existência reinventada em Lisboa, da humilhação de solicitar auxílio ao contentamento de ganhar autonomia em terra alheia, do pavor de revelar a realidade, à alforria de por fim expressá-la. Meses adiante, chegou pelo correio uma epístola de Padre Antônio, com um clipping de periódico. A chamada principal era: Grupo de suporte a idosos lesados por fraudes monetárias atinge 2 anos, com além de 100 beneficiados. A matéria descrevia o surgimento da iniciativa, motivada pelo relato de uma idosa valente que expôs o desvio de recursos pela nora. Incluía ainda uma imagem do coletivo e, no meio dos colaboradores, avistei um semblante conhecido, Camila. De acordo com a legenda, ela cursava serviço social e liderava o esforço de orientação aos parentes. Apresentei o recorte a João no nosso desjejum dominical. Parece que ela de fato se reformulou. Observei com prudência, atentando para sua reação. Ele fitou a imagem demoradamente. Pode ser, admitiu por fim. Tomara que assim seja, pelo benefício dela e dos que está orientando. Não tocamos mais no assunto. Bem, mas notei que a expressão dele tinha alterado, como se um aperto sutil se soltasse em algum canto de sua alma. Na semana seguinte, tive a chance de falar pela primeira vez em uma chamada de vídeo com o grupo de apoio no Brasil, atuando como palestrante. Compartilhei minha experiência sem raiva, sem ressentimento, só passando adiante o que eu tinha absorvido ao longo do caminho. Enfatizei como é essencial não ficar quieto por causa da vergonha, e que solicitar apoio demonstra robustez e não debilidade. Camila participava da sessão, porém ficou mais ao fundo, permitindo que os mais velhos e outros colaboradores guiassem o diálogo comigo. Só perto do fim, após a maioria se despedir, ela ativou o áudio. Obrigada, dona Helena, falou de forma direta. Sua narrativa transformou diversas existências, a minha inclusive. Senti gratidão em sua voz e nos separamos sem mais trocas. Nem todas as narrativas demandam finais grandiosos e cheios de drama. Por vezes, um reconhecimento autêntico basta. No dia em que completei 71 anos, João e Mariana me surpreenderam com um mimo imprevisto. Ingressos para um tour pela Europa, uma jornada pensada para idosos, com acompanhantes experts, e um passo tranquilo para quem tem mais experiência de vida, percorrendo destinos que eu sempre desejei visitar: Paris,
Roma, Barcelona, Viena. É custoso demais, reclamei. Mãe, rebateu João com um sorriso. Agora eu consigo bancar isso de verdade e desejo que você saboreie instantes únicos. A experiência viajou fundo em mim. Percebi que ainda pulsava vitalidade e interesse para desbravar territórios inéditos, interagir com gente variada, experimentar sabores distantes. Registrei uma infinidade de imagens, e algumas delas acabaram escolhidas para uma mostra coletiva sobre a Europa sob o olhar de brasileiros. Ao voltar, deparei com uma surpresa na minha caixa postal. João e Mariana fixaram a data do matrimônio. Seria um rito modesto na velha igreja do quarteirão, com uma celebração depois no jardim de casa. E me convidavam para o papel de madrinha, ao lado do pai dela. Na ocasião do evento, ao percorrer o aisle da capela junto com João, murmurei: Seu pai se sentiria tão feliz por você. Ele segurou minha mão com firmeza, os olhos úmidos de sentimento. E por você, mãe, sobretudo por você. O rito transcorreu de modo singelo e tocante. Ao ouvirem João e Mariana declararem compromissos com sinceridade, admiração mútua e parceria, entendi que meu filho tinha assimilado as lições vitais, não só dos tropeços, mas da bravura em iniciar de novo. Na festa que se seguiu, fiquei pasma com um clipe projetado num grande ecrã no jardim. Tratava-se de uma saudação do padre Antônio e dos integrantes do grupo brasileiro, parabenizando o casal e me louvando por motivar tantas almas com meu relato. Dona Helena nos mostrou que a sinceridade nos solta, afirmava o padre nas imagens, e que qualquer fase da vida permite erguer uma existência nova, ancorada em retidão e respeito. As lágrimas rolavam pelo meu rosto enquanto via aquelas figuras. Umas que eu tratava de perto, outras só por vias digitais, contando como ganharam ousadia para expor violências, procurar socorro, recomeçar do zero. Nessa noite, após os visitantes irem embora e o novo lar se aquietar, fiquei no meu cantinho do pátio, contemplando as estrelas acima de Lisboa. Refleti sobre o percurso extenso que me levou até esse ponto, com os obstáculos, as revelações, as ausências e as conquistas. Há 3 anos, eu me via como uma senhora isolada, batalhando para se manter com doações da paróquia, ocultando minhas lutas do filho afastado, com pavor de complicar as coisas. Hoje, sou uma capturadora de imagens iniciante, com trabalhos em destaque, oradora online, afilhada em núpcias, uma senhora que aprendeu que a existência pode brotar em qualquer etapa, contanto que se tenha a audácia de encarar com autenticidade. O valor que Camila havia malversado foi devolvido, é fato. Mas o prêmio genuíno que localizei vale bem mais. A autonomia de me mostrar tal qual sou, de me manifestar quando algo vai mal, de almejar mesmo quando o mundo impõe que quem tem a minha idade só aceite e aguarde. As frases que soltei para a escuridão de Lisboa, com as luzes urbanas piscando distante, ecoam o que divido contigo agora. Jamais tema pronunciar o que é real, ainda que a voz vacile. Jamais surge tarde para recomeçar. E o tesouro supremo que abocanhamos não reside em saldos financeiros, mas nas conexões que tecemos, nas trajetórias que influenciamos, na valentia que invocamos para sermos nós mesmos. A existência prossegue me deixando boquiaberta diariamente, e eu, com 71 primaveras, sigo absorvendo, evoluindo, desvendando horizontes frescos. Esse segmento do meu percurso pode fechar ciclo, mas vários outros aguardam. E eu anseio por descobrir o que o amanhã trará. Agora, se essa narrativa te cativou, aperta o botão de inscrição e conta nos comentários qual parte te chocou mais. Ah, e não perca a chance de virar membro para acessar vídeos e conteúdos exclusivos que eu não compartilho neste espaço. Te aguardo por lá. M.